Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E olha só a mensagem de Deus para o nosso coração no dia de hoje. Salmo 30, versículo é o 5. Olha só a leitura de hoje. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O versículo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que pela sua misericórdia, o Senhor, Ele nos surpreende. E que o Senhor, Ele traz para nós alívio em momentos difíceis, que em uma noite pode fazer chorar, mas o amanhã será melhor do que hoje. O povo de Deus não está imune às angústias, porém o cuidado do Senhor sempre o conduz a um estado de alegria incomparável. Foi o salmista Davi quem escreveu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. O texto bíblico mostra que Davi escreveu essas palavras após ter enfrentado um momento muito difícil de sua vida. Parece que o rei de Israel estava passando por um grande sofrimento que lhe levou a uma experiência de quase morte. Talvez por causa de uma enfermidade, Davi, ele cantou esse salmo. Salmo 30, versículo de 1 a 13. Você pode fazer essa leitura que ele está lá cantando. E escreveu também. Quando eu digo cantar, eu estou falando no sentido de que quando Davi escrevia os salmos, ele era como se ele se inspirasse e cantasse os salmos. E além disso, Davi reconhece que aquele sofrimento havia lhe atingido no momento de orgulho e prosperidade, pois isso relacionou a sua dor com o derramamento da ira de Deus sobre ele. Salmo 30, versículo 5, contudo, Davi foi restaurado. Por sua graça infinita, Deus o livrou. E o que é o choro pode durar uma noite? O salmista aplica a palavra choro como um sinônimo de dor, tristeza, aflição e angústia. E apesar de não sabermos a exata ocasião, a natureza da dor atingiu Davi. Suas palavras soam de forma familiar a todas as pessoas. Independentemente da idade, da nacionalidade, do nível intelectual, da posição social e econômica, todos os seres humanos experimentam sofrimento em algum momento de sua vida ou nas suas vidas. A principal causa do choro é o quê? É o pecado. E todos nós somos pecadores. Agora vem a pergunta para aqueles que não conhecem a palavra de Deus como ela é e não conhecem a verdadeira revelação. Repetindo, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. O pecado, ele entrou na humanidade desde o início da criação, quando o primeiro homem e a mulher desobedeceram a ordenança do Senhor. E eles foram expulsos do Éden. E Deus teve que intervir, trazendo Jesus para restaurar o homem, a humanidade. Então o homem, ele está em pecado. Há quem diz que o pecado não existe. O pecado existe. E algumas pessoas negam isso, mas isso é uma realidade que nós precisamos entender, que o homem precisa de Jesus, precisa do Salvador, para que ele venha ser um pecador remido, uma nova criatura em Cristo Jesus.
Quem escreveu O Choro Pode Durar uma Noite não foi um camponês humilde de Israel, que estava passando por uma dificuldade, mas foi o rei da nação, foi um dos homens mais poderosos da época. O choro sobreveio para lhe ensinar uma lição. Conforme o ensino bíblico, Deus usa o sofrimento como um instrumento para moldar o caráter dos seus filhos. O apóstolo Paulo diz que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. Para quem diz por aí que não precisa sofrer para aprender algo, pois a Bíblia está dizendo, é preciso que haja o sofrimento. Mas esse sofrimento aqui é um sofrimento para moldar o caráter do ser humano. Muitas pessoas, elas só aprendem sofrendo. Você é uma pessoa adulta e conhece a palavra do Senhor e sabe, você que conhece, que o ser humano, há momentos na vida dele que ele só presta sofrendo. Tem gente que ele não aprende com amorzinho, não. Então, há momentos que Deus tira coisas da vida do ser humano. Deus permite o ser humano sofrer. Deus permite o ser humano perder. Deus tira algo do ser humano para que ele venha ser moldado o seu caráter. Para quem diz que não precisa de sofrimento, mas a Bíblia está provando aqui que precisa sim. Por quê? Porque isso vai produzir uma paciência e depois vai produzir uma experiência e depois da experiência vai ser a esperança. Então está aqui provado para você que o ser humano precisa ser moldado, precisa passar por situações de sofrimento para que ele venha entender que ele precisa ter experiência. E a experiência ela vai gerar a paciência e a esperança no final. Mas perceba a frase. O choro pode durar uma noite, faz parte de uma declaração de adoração de Davi. Nesse sentido, ele escreveu porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Salmo 30, versículo 5. Isso quer dizer que a disciplina divina é dolorosa, mas possui um momento exato para chegar ao fim. Você entendeu aí o que a palavra está falando? Olha só, eu vou repetir para você de novo, para você entender o que Deus está falando. Em alguns momentos da nossa vida, é necessário que haja esse sofrimento, essa dor, para que também, no exato momento, essa dor possa chegar ao fim. Você sabe que quando você passa por um processo de sofrimento, de dor, com certeza, aquela dor, aquele sofrimento vai passar. Vai chegar um tempo que você não vai sentir mais dor por aquilo que você já passou, porque você passou pela experiência e, antes de tudo, a paciência e chegou na esperança. Porque o que você está passando hoje, que nós estamos passando, tudo o que está acontecendo ao nosso redor, não vai ser para toda a vida. Não vai ser para sempre. Vai ter um fim. Uma hora ou outra vai ter um fim. Isso vai ter um fim. Então, por isso que essa palavra de Salmo aqui é profética. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. A ira de Deus pode durar um momento, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso é porque a misericórdia de Deus é firme e duradoura. Apesar das aflições, o cristão deve render graças ao Senhor para desfrutar de seus favores durante toda a vida. Note o contraste entre a ira é passageira e o favor de Deus dura uma vida inteira. Entre o choro que dura uma noite inteira, a alegria que vem pela manhã, esse princípio, inclusive, ecoa para toda a Escritura. Através do profeta Isaías, Deus disse ao seu povo. Olha só o versículo de Isaías, eu vou ler para você.
Isaías 54, 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. O que essa palavra quer nos dizer? É que em algum momento o Senhor nos deixou só. Mas esse só não quer dizer que ele não estava nos olhando. O só aqui é porque alguma coisa nós fizemos e ele estava nos ensinando que aquilo que nós fazemos contra a sua lei ou contra a sua palavra, os seus mandamentos, ele se indignou e saiu um pouquinho de cena. Mas depois ele se compadeceu e voltou com a sua misericórdia. E aí vem a pergunta: mas por que o versículo diz que a alegria vem pela manhã? Quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite, ele usa uma expressão hebraica que sugere visita de alguém para pernoitar. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, ao fim da tarde, no início do anoitecer, o choro pode chegar para passar uma noite. Mas é importante perceber que o salmista faz questão de enfatizar que a visita do choro é realmente passageira. O choro dura uma noite apenas e não mais do que isto. Ao amanhecer, porém, vem a alegria. A expressão alegria vem pela manhã. No original, transmite o sentido de que o choro que se escuta à noite pela manhã dá lugar a um brado de alegria. Porque nós sabemos, que o amanhecer do dia é coisa linda. Se você procurar uma figura de linguagem, você vai encontrar o seguinte: à noite, tem pessoas que elas se sentem sozinhas. À noite chega, a escuridão chega, elas começam a chorar, algumas começam a ter aquela nostalgia. Muitas daquelas pessoas que vivem sozinhas, elas não têm ninguém para estar do lado ali e são abandonadas de alguma maneira. Elas começam a chorar. E na linguagem cristã, o crente, quando ele está passando por lutas e por provações, ele chora para Deus. Ou seja, ele pede socorro ao Senhor para que o Senhor venha entregar a vitória. Então, quando o dia amanhece, o que acontece? A luz do sol vem e brilha, e vem brilhando até o dia ser perfeito. E quando o sol está aqui conosco na terra, quando a luz do dia raia, o que acontece? Você está com a sua mente limpa, você que dormiu bem, está com a sua mente zerada, e você vai ter um novo dia para você fazer suas coisas. Ou seja, você vai ter um novo vigor para você lutar, para você ir atrás daquilo que você quer com a ajuda de Deus. Então esse sentido aqui, o choro pode durar uma noite, ele tem vários significados. E eu estou trazendo aqui para ti alguns desses significados. Que você pode estar passando uma luta travada na tua vida agora. Você está passando uma luta muito grande. Tá escuro, à noite, tá triste, tá dolorosa. Mas a alegria vem pela manhã. Sempre a alegria vem, ou seja, a vitória do Senhor vai chegar em nossas vidas. Pode chorar ontem, pode chorar hoje, e amanhã vai ser um dia novo para cada um de nós. Então, esse versículo do Salmo 30, versículo 5, o salmista escrevendo, ele sabia que por mais que ele estava passando por tudo aquilo, mas que a alegria vem pela manhã. Alguma coisa que está acontecendo hoje, amanhã pode ter um fim. E esse amanhã, ele pode ser daqui a um ano. Estou dando aqui para você vários significados.
Pode ser amanhã mesmo, pode ser agora, quando você estiver ouvindo essa mensagem, pode ser aqui daqui a 10 anos, pode ser até a noite mesmo. Estou dando aqui para você, como eu disse, vários significados. Porque essa alegria, ela traz para você um sentido de alívio, de que aquilo que você estava querendo chegou na tua vida, chegou na tua história. E amanhã chegou, porque o dia raiou, a vitória chegou nas tuas mãos. É notável como o amanhecer é usado na Bíblia como uma figura de renovação, um novo começo. A palavra de Deus diz que cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. É realmente frequente o testemunho bíblico de que o auxílio de Deus vem desde o romper da manhã. Salmo 46, versículo 5. O conceito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã também é amplamente desenvolvido no Novo Testamento. O próprio Jesus explica aos seus discípulos que eles estavam se sentindo tristes, naquele momento, e choraram e chorariam. Mas Deus haveria de converter essa alegria, na verdade essa tristeza em alegria. Olha o que diz no livro de João 16, 20 e 22. Vamos fazer essa leitura agora. Olha o que diz. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Sua tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo quanto me pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo de dar. Sem dúvida, a maior razão e fundamento da alegria do cristão ressurgiu quando também a maravilhosa manhã chegou. E a ressurreição de Jesus Cristo foi a aurora de um novo dia para todos os que creem nele. Mateus 28, versículo 1. Cristo é o verdadeiro motivo pela qual a ira de Deus não repousa sobre nós eternamente, por causa do seu sacrifício perfeito na cruz. Hoje temos paz com Deus, desfrutamos do seu favor para toda a vida. O choro noturno não deve ser uma ocasião para o desespero, mas deve ser uma oportunidade para a aperfeiçoação da esperança, conforme ensina o apóstolo Paulo, na tribulação momentânea que nos sobrevém. Produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Leia 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Em nenhuma parte da Bíblia declara que a nossa vida terrena seria fácil. Concordo plenamente com o que a Bíblia diz. Deus nunca prometeu uma vida tranquila, uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Então, enquanto fazemos esta viagem, vamos vivendo um paradoxo cristão que, mesmo entristecidos, estamos sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. Como a finalidade última de nossas vidas é a glória de Deus, devemos render graças em todas as coisas, pois isso antes de dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista, ele conclama o povo à adoração. Cantai ao Senhor, que vocês aí, cantai ao Senhor, nós que e vós, seus santos, e dai graças ao seu nome, ao seu santo nome. Salmo 30, versículo 3. Sim, devemos exultar ao Senhor, tanto pelo choro que dura uma noite, como pela alegria que vem pela manhã, tanto pelo sofrimento que é visitante e passageiro, como
pelo gracioso favor divino que nos acompanha desde agora para toda a eternidade. Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tenha essa esperança no seu coração e acredite que isso tudo vai passar, porque o choro dura somente uma noite. E a alegria, ela vem pela manhã. E que Deus te abençoe e que esta paz fique vive e reine no teu coração até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.